Olá, meus queridos amigos e amigas, prezados irmãos e irmãs, olha aqui, mais uma vez estamos juntos pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, que nos permite nos encontrarmos a cada semana. Que bênção, que maravilha! Agradecemos sempre a Deus, mas agradecemos também a Sá Feliz, que nos permite esta oportunidade tão especial. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e maravilhoso é estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos avançando, lição do trimestre, crescendo em um relacionamento com Deus. Estamos chegando à lição agora de número 9, Pecado, Evangelho e Lei. Eu espero que as lições tenham sido fontes de edificação espiritual para você, para a sua família e para os seus amigos. Você já sabe, não é nunca demais relembrar que o link que aparece aí na sua tela, se você clicar nele, vai criar para você uma oportunidade muito especial de receber no seu WhatsApp as lições da Escola Sabatina, o resumão primeiramente e depois as porções diárias. Também você terá maior facilidade para postar o seu pedido de oração, para enviar os seus comentários e também para compartilhar. Falando em compartilhar, deixo aqui o meu abraço a milhares de pessoas que recebem esse conteúdo porque alguém está compartilhando. São pessoas que não estão inscritas em nosso canal, mas que recebem esse conteúdo por bondade e generosidade de muitos dos nossos irmãos e amigos que estão presentes aqui conosco no canal e que fazem isso como parte da sua missão. Então, um abraço a todos, para aqueles que compartilham, para aqueles que recebem o compartilhamento. Nós somos muito gratos a Deus por termos a oportunidade de separar um tempo, cada dia, para o estudo da lição. Eu quero motivar você a fazer isso, mesmo que você goste do resumão, mas procure separar um tempinho cada dia para você meditar nas coisas da palavra de Deus. Isso nos faz bem, fortalece a nossa fé, nos ajuda a ter uma conexão espiritual a cada dia, a salientar a nossa sede de Deus, a nossa fome do Senhor e a nossa necessidade de valores e conteúdos espirituais. Antes de irmos para o estudo dessa semana, nós vamos curvar a fronte e fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te dou por mais esta feliz oportunidade que o Senhor nos concede de, mais uma vez, separarmos um tempo para estudar a lição da Escola Sabatina, conceitos bíblicos tão importantes que edificam a nossa fé, que nos fortalecem, que nos dão clareza e compreensão naquilo que estamos estudando e que fazem com que possamos ter uma compreensão aumentada da tua vontade, do teu plano de salvação para cada um de nós. Abençoa, Senhor, essa comunidade que está espalhada ao redor do mundo, tanto aqueles inscritos no canal, como aqueles que compartilham, aqueles que recebem esses conteúdos, que todos sejamos alcançados por tua graça e tua bondade. Eu te peço, Senhor, e agradeço em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Muito bem, Pecado, Evangelho e Lei, lição 9, já mencionei, o verso para memorizar, vem do Salmo 119, versos 93 e 94, e nesses dois versos encontramos o seguinte: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Embora o autor não tenha voltado a estes dois versos ao longo da lição, são dois versos de um salmo muito lindo, o maior salmo da Bíblia, que é também considerado o maior capítulo da Bíblia, embora não chamemos os salmos de capítulos, mas ele se torna o maior capítulo da Bíblia, e ele nos fala de algo muito importante, que é a declaração do salmista de que nunca vai esquecer os preceitos de Deus, porque é por meio deles que Deus tem dado vida, assim entendia o salmista. E ele faz aqui uma oração: salva-me, Senhor, salva-me. Que linda oração para cada um de nós fazermos também, rogar a Deus que nos salve. E ele diz: pois eu busco os teus preceitos. É verdade que o salmista entende que a salvação ela só procedia do Senhor, não havia mérito
na atitude do salmista, e ele não está pedindo que a sua atitude fosse recompensada com a salvação, porque ele compreendia que a salvação já havia sido dada, mas o ato de buscar os preceitos de Deus confirmava a compreensão da salvação e a certeza da salvação, e é essa compreensão que nós devemos ter também. A autora, ela inicia aqui a parte do sábado à tarde, dizendo que, sem dúvida, o pecado é o maior obstáculo para um relacionamento de maior proximidade com Deus. Até porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele não somente nos separa de Deus, como diz Isaías no seu livro profético, capítulo 59, verso 2, como também ele engana, fere, corrói e, por fim, destrói a pessoa. Destrói a fé, destrói a vida espiritual. A luta contra o pecado, ela afirma, e contra o eu, o ego, é a maior batalha de nossa vida e ela tem consequências eternas. Pensar nisso, que a batalha contra o próprio eu, contra o egoísmo, contra o impor nossa vontade acima da vontade de Deus, é realmente uma batalha tremenda, e essa tentativa de imposição, ela já se pode notar e perceber desde a mais tenra infância. Isso está na nossa natureza. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa questão do conceito do pecado na lição da terça-feira. Agora, a autora fez uma proposta interessante, que algumas pessoas tratam o pecado como se fosse algo normal, ou seja, há uma tendência na nossa sociedade hoje de normalizar o pecado, considerar isso normal, está tudo certo. Afinal, é da natureza humana buscar o prazer, satisfazer-se. Mas será, e ela faz então a perguntinha, mas será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade secularizada, materialista, se acostumou com o pecado ou mesmo nem o reconhece? Sabe, irmãos, que em muitos ambientes eclesiásticos, em muitas igrejas, os pastores, eles já têm dificuldade de trazer para a sua congregação o conceito de pecado. Eles entendem que uma semana cheia de lutas e trabalhos e intensidade em todas as dimensões, reúnem-se os membros no dia de adoração e o pastor vai ter a deselegância de falar sobre pecados, sobre falhas, sobre erros e pecados. Não, isso não fica bem. Vamos falar de outros temas, de outros assuntos. Está se normalizando esta cultura que não deixa de ser um reflexo de uma sociedade secularizada, materialista, que não abre espaço para valores espirituais e nem sequer reconhecer a existência e muito menos o conceito de pecado. Sim, todos pecamos, diz a autora, e nossos pensamentos, nossas motivações, nossas ações e palavras, elas não somente ferem a nós mesmos, como ferem aos outros, especialmente aqueles que estão mais próximos, e a Deus. No fim, o pecado destrói o nosso relacionamento com o Senhor. E nessa semana nós vamos entender por que Deus nos deu a sua lei. E entender também que quando uma pessoa desobedece e peca, portanto, existe alternativa. Há alguém que pode restaurar esse relacionamento rompido, esse relacionamento que foi triturado por causa do pecado. Eu sempre aprecio a maneira como a autora encontra uma maneira de ser amorosa, sem deixar de dizer a verdade, sem deixar de dizer o que é necessário dizer. Ela sempre se apresenta com uma palavra amorosa, com uma palavra de convite, uma palavra plena de graça para chamar as pessoas para restaurar o seu relacionamento com o Senhor. E a lição dessa semana não é uma lição para nós acusarmos quem quer que seja por conta de práticas ou pecados ou abominações, não é isso. É para compreendermos, nós somos chamados nesta lição a compreender a relação que ela está propondo e que a Bíblia propõe entre pecado, a lei e o evangelho. Será que lei e evangelho são excludentes? Se anulam? Será que qual é a relação do pecado com a lei, do pecado com o evangelho e do evangelho com a lei? É isso que nós vamos tentar explorar nas várias lições que estão aí distribuídas nos dias
que nós estaremos estudando nesta semana, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde.